café. Bom, pessoal, eu me chamo Iago, sou aluno do 9º ano e também sou monitor aqui da biblioteca. A gente está aqui com o Pedro, que também é monitor e aluno do 8º ano. E hoje, como nossa primeira convidada, nós convidamos a senhora Ivanúzia Andrade, que também é mantenedora do nosso colégio. Tudo bem, Ivanúzia? Tudo bem, Pedro e Iago, né? É um prazer estar aqui com vocês participando, né, desse quadro que tanto nos orgulha, né? Que tanto vai nos orgulhar de agora por diante, mas assim, um quadro criado, né, aí pela instituição, criado por vocês, mantido por vocês, né? Pela professora Rafaela, que eu gostaria de deixar meu abraço. Enfim, estamos aqui. É um prazer também receber a senhora. E a senhora queria falar alguma coisa antes de começar? Não, vamos iniciar nosso papo, né? Que eu não gosto nada formal, só gosto de minhas coisas tudo leve, mas vamos lá. O que é que vocês têm para me perguntar? Bom, para começar, eu queria citar uma frase icônica da Clarice Lispector, que é: o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. Quem, de fato, é a Evanúzia que as impossibilidades criou? Olha, eu acho que essa é uma pergunta até bem difícil de ser respondida, mas assim, eu diria, né, que de acordo com essa frase aí de Clarice, em relação às impossibilidades, eu diria que a Ivanúzia hoje, né, é uma Ivanúzia corajosa, que aprendeu a ser forte, né, que tem uma fé inabalável e que sabe que existe um Criador, né, que toma conta de nós e que coordena nossa vida todos os dias. Essa é a Ivanúzia de hoje, que essa impossibilidade criou. Eu amei muito a frase. Então, a educação ela envolve humanidade, respeito, mudança. E você, enquanto mãe, como mãe profissional, como você enxerga a educação na sociedade atual? Olha, a visão hoje, né, que eu tenho de educação é daquela educação desafiadora. Existe um desafio muito grande hoje em relação à educação. As escolas passam por um desafio grande. Essa mudança toda, né, de paradigmas, essas novas diversidades surgindo na escola, dentro da escola. Então, eu acredito que é uma educação realmente desafiadora, né, que não é nada fácil para as escolas, não está sendo fácil, mas que a gente precisa, né? A gente precisa estar lendo, precisa estar estudando, precisa estar antenada com o que está mudando, porque o mundo, né? O mundo à nossa volta, ele está mudando numa velocidade muito grande. É aquela velocidade rápida, não é mais aquela lentidão. E nós precisamos, né? Nós educadores, nós que fazemos educação, a gente precisa realmente estar por dentro de toda essa mudança. Principalmente depois da pandemia, né, tudo ficou, tem jovens bem mais ansiosos, não conseguindo prestar atenção. Eu acho que a pandemia influenciou muito bastante nisso. Isso. Eu também concordo, assim, né, em relação à pandemia. Eu penso que realmente ficou essa questão, né, de desenvolver mais a ansiedade mesmo, porque ficamos presos em casa, né, nem todo mundo soube lidar com isso, né, com essa emoção, dessa ansiedade de controlar. Ou seja, para a gente era realmente uma incógnita, uma interrogação, o que é que vai acontecer? Cada dia era um dia após o outro, mas a gente pensava, e amanhã? Se eu tiver Covid? E se a gente tiver que ficar preso para sempre dentro de casa, enclausurado sem sair? Então, realmente era um desafio. Além de que a pessoa conviver assim com todos os alunos cada dia é uma parte difícil, porque você tem que entender aquele aluno. Então, por isso que os professores eles também sentem essa dificuldade de ensinar, tanto porque uns sentem vontade de aprender e outros não. Mas por isso que os professores eles têm que conseguir conectar isso. E aí é onde eu acho que o grande desafio está, né? É o professor conseguir realmente essa conexão, né? Conseguir prender a atenção desse aluno que não está querendo ficar na sala de aula, né? Que não está querendo estudar. E é como você falou, né? Em contrapartida tem os que querem. E que é muito complicado, né? Porque o professor se depara com esses dois públicos, o que quer e o que não quer. E ele precisa realmente ser, né? Digamos, precisa fazer um malabarismo, né? Uma mágica para isso acontecer.
Por isso que realmente está muito difícil, né? E é nessa hora que a gente precisa demais, assim, da ajuda das famílias. A gente precisa, né? A família tem que ser parceira, a família tem que estar aqui na escola. A gente precisa urgente dessa parceria, né? Mas assim, pelo que a gente vê, sempre a escola mesmo, ela faz essa junção de escola e família, tanto em reuniões, essas coisas. Então por isso que é um trabalho bem feito também. A próxima pergunta é, não podemos falar de educação e deixar de mencionar o CP. Você poderia nos contar um pouco sobre a história e a trajetória do colégio? Como ele foi fundado, qual a importância que tem na sua vida e quais são os valores que norteiam a educação? Então, vamos por partes, né? Zé Carlos, né? Dr. Zé Carlos sempre foi apaixonado por educação. Era um eterno estudante, lia e estudava todos os dias, apesar de ser formado há 25 anos, né, quando ele partiu, mesmo assim ele estudava todos os dias. Então ele era aquela pessoa realmente que acreditava que as coisas só dão certo com a educação. Né? Então ele colocava realmente a educação em primeiro lugar, em todos os aspectos. Daí, chega um tempo que, por exemplo, você fazer uma coisa nova, é uma coisa boa você mudar. Então, o que era que eu fazia? Nas minhas horas vagas eu vinha para aqui, para a clínica, eu trabalhava na clínica. E surgiu uma oportunidade, né, que uma escola fechou, aqui em Paripiranga uma escola fechou, e daí as professoras o procuraram para saber se ele não queria assumir essa escola. Então daí começou a surgir, a primeira, não o colégio CP, mas o colégio UEP, a escola UEP. Então foi com a parceria dessas quatro, eram três professoras, e aí eles fizeram essa parceria com ele. Então ele cedeu o prédio, as outras coisas, e elas entraram com o que elas já sabiam fazer. Né? Então uma virou diretora, a outra coordenadora e a outra secretária. E aí surgiu primeiro o UEP. Só que foi passando e precisa realmente, quando você está em um negócio, você precisa também saber administrar. Então, o que era que a gente percebia? A gente percebia que elas gostavam mais de ser professoras do que serem administradoras, né? E eu acredito que chegou um tempo que elas não quiseram mais ficar com a escola, então elas repassaram para ele, né? Então, foi aí quando a gente assumiu, em 2014. A gente assumiu em dezembro de 2013. Começamos a fazer matrícula em 2014, que foi o mesmo ano que ele faleceu. Então, a gente assumiu a escola em janeiro e em maio houve essa questão do falecimento. Então, assim, o Colégio CP hoje, para mim, ele chamava de a menina dos olhos, né? A menina dos olhos significa uma empresa anjo, algo novo, né? E para ele era isso. Ele estava realmente apaixonadíssimo por essa escola. Ele era muito apaixonado pelo colégio e eu, em contrapartida, paixão pela saúde, do lado de cá. Mas aí eu não tive, né, escolha. Eu precisei realmente assumir junto com as meninas que já estavam, né? E aí na época a Leninha já era diretora, que ele já tinha convidado, aí tinha Lailane, que era secretária, e no caso Claudinha, que era a professora Ana Cláudia, que era coordenadora da época. Então nós assumimos. E daí em diante é só até hoje, né, a gente vem tocando, eu já disse a vocês, né, com todos os desafios, conflitos, problemas que surgem mesmo. Escola é isso, né? Escola é isso. Se tiver uma escola que não tenha problema, não é escola. A escola é cheia de conflitos, cheia de problemas. E é isso. Então, assim, eu hoje tenho muito amor por ela mesmo, de verdade, né? Tenho muito amor pelos alunos que estudam nela, né, pelos professores, por todo mundo, da coordenação, da direção, as meninas, né, que estão aí de apoio, que nos ajudam bastante. Então, assim, a escola hoje significa muito para mim, principalmente porque eu sei que é um projeto que eu continuo tocando, que era um projeto dele. Então, eu fico feliz por isso. Uma coisa que a senhora falou, outro ponto muito importante, é sobre a importância da educação, né? Hoje em dia, num vestibular onde só tem uma vaga, que são mais de 1.000 concorrentes, hoje a educação é fundamental para todo mundo. Acho que sem a educação ninguém é nada. Então você veja, né? Tudo hoje é a questão da concorrência, né? Existe a concorrência. Então, se você não for o bom, se você não estudar, não ler, não se esforçar, não tiver disciplina, horas de estudo, você não chega. Alguém vai chegar na sua frente, né? Alguém que teve essa disciplina que você não teve, alguém vai chegar. E é mais que merecido, eu sempre digo.
Merecimento, né, para quem realmente busca, né? Para quem no dia a dia se propõe realmente a buscar mesmo tudo isso, né? Pronto. Você tem um quadro, né, no seu Instagram que é o Papo de Mulher. Papo de Mulher não, perdão. É 1 minuto com você. Você poderia nos contar como foi que ele surgiu, assim, qual foi a ideia por trás desse quadro? Então, às vezes eu gosto muito de sentir Deus. O que é sentir Deus para mim? É fechar os olhos, pensar um pouco, e é como se algo viesse e me dissesse, faça isso. Então, esse do Minuto com Você foi exatamente isso. Faça algo, faça alguma coisa. Principalmente porque foi na época também já da pandemia, né, que surgiu. E estava essa questão mesmo, né, das redes sociais. E aí eu pensei, eu vou fazer o quê? Eu quero fazer, mas eu vou fazer o quê? Depois pensei, já sei, vou fazer um quadro para reflexão. Inicialmente eu pensei e refleti sobre poemas, né? Mas depois não. No geral, nem todo mundo gosta de ouvir um poema. Eu digo, eu acho que eu tenho que pensar algo diferente. Aí pronto, foi quando eu pensei na questão realmente da historinha, né? Então eu acho que o que faz assim 1 minuto com você hoje, assim, muita gente ouvir, assistir ali, é primeiro a história. É quando você traz aquela história. Porque a história faz a pessoa ficar curiosa Do que tem por trás do que dela. tem por trás dela, né? Então depois é assim. Aí se você disser, como é que você faz isso? Você planeja quantos dias? Não. Tem dias que eu durmo de sábado para domingo e eu digo, eita, o que é que eu vou fazer amanhã de manhã? É assim. É como se o que eu precisasse tivesse que surgir naquele dia. O que eu precisasse falar para alguém. Porque assim, quando você faz um momento desse de reflexão, é lógico que todo mundo que vai estar ali assistindo, ouvindo, nem todo mundo vai achar interessante. Tem gente que vai achar besteira e não vai ouvir todo. Mas só que às vezes vai tocar em alguém. Então meu objetivo era isso, era fazer alguém refletir sobre aquilo. Como quase todos que eu faço, eu reflito para mim. Eu digo, eu realmente não estou boa nisso, eu preciso melhorar nisso. Esse hoje era para mim. Entendeu? É como se fosse eu me pontuando assim comigo e que alguém também vai ouvir e vai pensar, esse hoje era para mim, eu estava precisando disso. Sentia mesmo. Então assim, o objetivo maior é esse mesmo. E foi criado dessa forma, aleatória, assim, mas o objetivo era esse. Era a reflexão. E a reflexão é uma coisa muito importante, que você para para pensar qual é o seu objetivo aqui na sua vida, a paz, e é muito importante, né, a reflexão. Porque assim, você precisa saber que se está aqui hoje, né? Eu penso muito assim, se a gente está aqui hoje, nós temos um papel. A gente tem um papel aqui, nesse mundo. Né? A gente tem uma hora que vai partir, não sabemos qual, graças a Deus, né? Porque se soubesse era pior. Mas assim, você tem que saber que tem um papel aqui. Qual é seu papel aqui? Né? Qual seria esse papel aqui? Eu estou fazendo aqui o quê? Ninguém está aqui do nada. Né? Todos nós temos um propósito, a gente está aqui. Né? Mas, como você colocou, é a questão realmente, né, do seu crescimento. Né? Nós somos imperfeitos e a gente precisa melhorar essas imperfeições. Então, o quadro é uma forma da gente estar refletindo, da gente estar melhorando um pouco. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Nada acontece por acaso. Outro quadro que chama a atenção é Papo de Mulher. Poderia nos falar sobre a inspiração por trás desse quadro e o tipo de discussões que ele aborda? Pronto, o Papo de Mulher era aquela agonia. Digo, meu Deus, eu tenho que fazer algo para as mulheres, voltado para as mulheres, voltado para as mulheres. Sempre fiquei com aquilo, né, de fazer. E aí, qual era o meu objetivo nisso? Era chegar, por exemplo, num evento, né, num momento com mulheres e fazer com que elas se sentissem bem, com que elas se sentissem felizes, mulheres, olhar para ela e dizer, você pode, se quiser, eu estou aqui hoje, mas você pode estar aqui amanhã, no meu lugar, fazendo isso que eu estou fazendo, ou fazendo outra coisa melhor do que isso. Meu objetivo era isso, mas não é para qualquer mulher. Né? Esse quadro não é para todas as mulheres, não é para qualquer mulher. Porque meu objetivo maior era atingir mais aquela mulher que ela se sente, digamos assim, que ela se sente incapaz de fazer algo.
Ela não se acha capaz de alcançar algum objetivo, de vencer uma meta. Ela não se sente. Então, seria essa mulher. Mas, aí, quando você olha, né, para o outro lado, você vê que está rodeado de educadores, né? E uma instituição de educação. Pronto. Aí vem o quê? Várias temáticas, que aí fugiu do meu objetivo que eu queria. Né? O papo de mulher com mulher mas fugiu do objetivo que eu queria. Aí a gente foi falar de autismo, né? Porque a gente precisa trazer essas discussões, né? A gente precisa discutir sobre isso. Falamos de TDAH, né? Déficit de aprendizagem, teve a homenagem Dia das Mães, falamos das mães, mas não foi aquela homenagem morta, não. Foi mostrando para a mãe, né, que ela é importantíssima na vida das pessoas, na vida dos filhos, na vida da família, né? O que uma mãe faz realmente. Então, eu vi mulheres chorarem aqui no Dia das Mães, entendeu? Não era aquela só coisinha de ler, não era fazer elas refletirem e fazer com que elas se sentissem assim, especiais, né? Especiais nesse sentido. Então, assim, já houve várias temáticas. Então, assim, eu fugi do meu objetivo, que só seria com elas, né? Com essas mulheres, no sentido de torná-las mais ativas, mais atuantes, né? Desenvolver isso dentro delas. Mas é mulher, né? Então... Eu acho que também a sensação que algumas mulheres sentem de incapacidade se dá também por conta do machismo, né? Como a gente pode ver no filme da Barbie, por exemplo, que as pessoas não entenderam o significado real do filme e já foram falando várias coisas machistas, etc. Tanto que as mulheres nos séculos passados eram tratadas como só donas de casa, não serviam para o mercado de trabalho, não serviam para fazer outra coisa, além de cuidar da casa, somente para o homem. Ou seja, é uma questão de um preconceito também. E também tem uma questão até hoje da mulher receber menos que o homem, que isso já começou há muito tempo, desde a época da Revolução Industrial. Assim, a gente já avançou bastante, né? Em relação ao que a gente já teve aí anteriormente, lá para trás, muita gente já avançou bem, mas precisa avançar mais, né? Precisa avançar mais, e eu acredito nisso, né? Eu acho que a mulher vai avançar muito mesmo. Como a senhora também disse anteriormente, que a Terra sempre está em mudança, né? Em constante, né? Evolução, constante mudança, né? A gente vive num dinamismo e tudo, mas eu acredito muito nas mulheres. Eu acredito de verdade, né, no poder delas, na força que elas têm. Eu acredito demais, acredito mesmo. E eu sei que tem muitas aí, daquelas bravas mesmo, que vão ainda brigar muito nesse mundo, né, pelo seu espaço. Não é brigar para pegar lugar de ninguém, é só para ocupar um espaço. Na história do colégio, quais foram os momentos assim mais desafiadores que você enfrentou? E como você conseguiu superar esses momentos? Olha, eu acho que até eu já falei, quando falei sobre o colégio, né, que o mais desafiador de todos mesmo foi quando Zé Carlos partiu, né? Por quê? Apesar de eu ser de educação e de eu estar em educação, mas eu não trabalhava no colégio. Eu não trabalhava no colégio. Ele que se reunia com as meninas, era ele. Eu estava no outro oposto, né, da saúde aqui, ajudando aqui. Então, o maior desafio foi esse, né? Você se vê agora, né, tendo que tomar decisões que ninguém veio lhe dizer, faça assim, não é que você não poderia ouvir todo mundo, né, mas você tem que ouvir você mesmo assim, dizer, não, é essa decisão que eu preciso tomar, é por esse caminho que eu tenho que seguir. Então, assim, foi o maior desafio da minha vida em relação ao colégio foi esse, né? Foi esse realmente, essa situação. E aí, como a gente lidou com isso? A gente lidou porque temos pessoas sérias, né, no grupo, né, pessoas que já trabalhavam com ele, pessoas honestas, meninas assim que davam a vida junto comigo, né, pela escola. Como exemplo aí vocês têm a diretora, né, até hoje, Leninha, que realmente ela é uma mãezona aí para essa escola, ela faz o que está ao alcance dela mesmo, até o impossível às vezes. Né? Tivemos também Lailane, que era do financeiro, então muito atuante mesmo, muito ativa, esperta, sabe, observadora mesmo, tudo. E eu era a que menos tinha experiência no sentido dessas coisas, né? Elas tinham mais do que eu.
mas a gente precisava estar junto, né? E eu precisava estar junto delas porque elas não tomavam as decisões sozinhas. Pronto, então assim, como eu falei, tinha as meninas, para enfrentar esse desafio tinha que ser todo mundo junto, né? E aí, quando a gente vai perceber, mulheres, né? Essas mulheres estiveram com a gente, né? Estiveram conosco o tempo todo. Lailane saiu recentemente, mas esteve conosco muito tempo, né? E Leninha continua até hoje. Então, a gente precisava, elas precisavam do meu apoio no sentido das decisões. Porque na hora de uma decisão grande, né? Não essa do dia a dia, mas uma decisão maior, elas não tomavam. Então eu tinha que tomar. E aí eu tomava assim, na insegurança, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que não vai? E muitas vezes, né, as decisões que eu tomei foram corretas e outras não. E eu sei que faz parte, né? Tudo isso faz parte da vida da gente. Assim como que na tomada de decisões, a gente deve sempre priorizar a nossa decisão, pensar por nós mesmos, sabe? Não para agradar outras pessoas. É que eu acho que hoje em dia tá todo mundo num efeito que sempre segue o outro, nunca consegue ter uma opinião própria, formada, que sempre vai pelo outro, nunca escolhe. E aí vai a questão toda do modismo, né? Que a gente vive, a gente percebe isso na moda, percebe isso no cabelo, percebe, né? Uma hora o cabelo tá liso, outra hora ele vai para estar estirado, daqui a pouco a roupa é colorida, daqui a pouco é tudo misturado, daqui a pouco é neutro, né? Então tudo isso. E realmente essa questão, né, muita gente não pensa, né? O que é que eu acho que é difícil, mas assim, que é a educação e que as escolas poderiam ensinar. Poderiam ensinar o aluno a ter o pensamento dele, né? Mas infelizmente assim, a gente em nosso currículo a gente ainda ensina o aluno, né, a refletir em cima do pensamento de alguém. Vocês entenderam, né, o que é que eu quero falar, né? Nunca, por exemplo, seu pensamento. Qual é o seu pensamento? Né? Mas às vezes eu me preocupo de você refletir em cima do pensamento de um pensador, por exemplo, de outra pessoa. Outra pessoa disse isso, então vamos refletir em cima do que ela disse. Eu sei que a partir daí vai gerar também, né, nossas reflexões, nossos posicionamentos, mas seria muito bom que a gente pudesse pensar, né, e tudo que fosse em cima dos nossos pensamentos, da nossa forma de pensar e não do outro. Mas ainda não chegamos lá. Isso aí eu acredito que é um avanço muito grande na educação, né? Um minuto com você oferece uma forma breve e impactante de se conectar com a audiência. Como você escolhe o tema para fazer esses vídeos? Então, aí eu já acabei falando, né? Mas acho que tem outra coisa que é como os seus seguidores eles se respondem por esses Pronto. vídeos. Aí, como eu já só respondendo a ele novamente, de forma aleatória realmente. Às vezes, olha, teve uma vez que eu gravei no sábado. Eu gravei um minuto com você no sábado. Disse, vou gravar hoje. Aí eu fui e gravei. Aí era um tema. Só que aí quando eu dormi, que acordei assim, eu disse, eu não quero esse não. Eu tenho que ter outro. Aí eu fui e comecei assim, o que é que eu quero falar hoje? Aí vem assim uma inspiração do que você quer falar. Então, a partir daí, a gente faz o quê? Procura uma história. As histórias, né, não são minhas. Elas sofrem adaptações, às vezes eu mudo alguma coisa e tudo. Não são minhas, né? Eu não sou uma inventora de histórias, eu não sou. Mas assim, eu faço adaptação nas histórias, né? Eu trago elas às vezes para uma forma diferente. Sim. E o feedback desses internautas, né, que chamam? Internautas, né? Me ajuda aí. Então, o feedback deles, eles dizem, essa hoje era para mim, que bom, eu estava precisando ouvir essa reflexão hoje. Ah, que reflexão boa, me deixou com o coração leve e tal, né? Então, sempre assim, no sentido de dar um retorno, eles dão mesmo um retorno. Eu tenho, assim, internautas fiéis mesmo, que se eu chegar um domingo e não postar, eu tenho que dizer ainda, né? Eu tirei 10 dias de férias. Aí eu anunciei, né? Eu disse, vou tirar 10 dias de férias do quadro Um Minuto com Você. Vocês vão ficar 2 domingos sem fazer.
eu não vou fazer durante 2 domingos. Porque eles ficam na expectativa, ficam esperando. E eu tenho, sabe, aquele compromisso, como se fosse uma obrigação moral de você fazer. Eu preciso, de sabe? fazer aquilo, se eu não fizer, eu fico me culpando. Eu fico me cobrando se eu não fizer. Aí eu faço. Mas assim, eu tenho um retorno muito bom, assim, dele. Do pessoal, eles me retornam bastante, o que é bom, né? O retorno é bom. Mas assim, meu objetivo no quadro nunca foi, por exemplo, ganhar seguidor. Nunca foi. Eu nunca tive, assim, esse objetivo de dizer, eu vou fazer para ganhar seguidor. Nem para propagar minha imagem, entendeu? Era no sentido realmente somente da reflexão. Só a reflexão mesmo. E como você equilibra essas responsabilidades de ser uma líder educacional e ter uma atividade assim nas redes sociais também? Então, aí, essa questão, por exemplo, eu hoje lido com questões não só da escola, mas no dia a dia eu consigo, porque eu não fico no dia a dia, né? Eu não fico resolvendo as coisas, os problemas da escola no dia a dia, porque já tem as outras pessoas, né? Eu aprendi que pessoas precisam de pessoas, né? Ninguém vive só, todo mundo precisa do outro. E aí a gente já tem realmente as pessoas certas para isso, né? Pra esse dia a dia. Mas eu hoje, por exemplo, eu tomo conta do financeiro da escola, né? Porque Lailane saiu, que fazia parte do financeiro, eu fiquei no financeiro. E algumas coisas, então eu consigo. Aí aqui na clínica também tem uma menina, né? Já tem outra pessoa. Na farmácia já tem outra pessoa. Na academia já tem outra pessoa que toma conta. Então assim, a gente se reúne, conversa, então é fácil administrar isso tudo. Agora sim, não é, o que é difícil são as decisões e os problemas que surgem no dia a dia. Porque às vezes, por exemplo, a semana toda a escola não tem um problema. Aí a academia que tem. Aí na outra semana já é aquilo. Né? Então sempre vai existir essa questão dos problemas. E em relação à minha vida pessoal, né, é tranquilo. Os meus filhos sempre conversando, sempre me compreendendo, né, que realmente hoje eu sou uma pessoa que tive que assumir, né, esse papel de pai, de mãe, né, de empresária que eu não era, né, porque eu era professora e não empresária, então eu tive que assumir esse papel todo e o quadro nas redes é essa situação. Eu tenho uma obrigação moral, assim, se um dia não for fazer, eu tenho que acabar ele com toda a decência do mundo. Chegar lá para eles, explicar tudo, a situação e encerrar. Porque enquanto ele existir, assim, enquanto eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. E é lógico que tem aquele dia que mesmo você sabendo que tem que dizer algo para alguém, você não está bem. Aí eu gravo 3, 4, 5 vezes. Não prestou. Aí sai gravando, não prestou. Até que o último, às vezes, sai o pior de todos. Porque eu não tenho mais, eu digo, não, vou gravar, vou soltar esse mesmo. Né? Porque nem todos os dias a gente está bem, né? Nós temos os nossos momentos, nossos altos e baixos, né? É normal. Olhando para trás, quais são suas... O biscoitinho estava gostoso, né? Tem problema não, pode engolir o biscoitinho. Olhando para trás, quais são os momentos mais memoráveis e gratificantes que você experimentou como mantenedora no colégio? Alguma história inspiradora que você gostaria de compartilhar? Tipo, uma coisa que você viveu que lhe marcou bastante? Olha, assim, história inspiradora não me recordo justamente por tudo que eu já falei. De eu não ter essa vivência no dia a dia, né? Todo dia não estar dentro da escola, não participar ativamente, né? Então eu não tenho essa vivência com os alunos, né? Com a instituição em si. Mas assim, eu lembro, né? Que está marcado até hoje, para mim foi um dos momentos mais bonitos assim, do Colégio CP, foi o desfile, né? Quando nós comemoramos 5 anos. Nosso desfile Então, assim, ainda é um desfile que é marcado, né, na memória das pessoas e da gente principalmente. E a feira literária, né, do ano passado também, que foi muito linda, ainda realmente está marcado. Então, são esses momentos, assim, né, de produção mesmo que a gente vê. É gratificante isso aí. Porque dá orgulho, né, de ver todo mundo empenhado em fazer aquele projeto. Qual conselho você daria às outras mulheres empreendedoras que desejam criar também quadros, como você criou no seu Instagram? Que elas não sintam medo.
não deixe que o medo as domine. Que, acima de tudo, elas tenham coragem, acreditem nelas e treinem muito. Porque tudo na vida é treinar, se a gente for observar. Tudo é treinar. Então, que elas tenham essa disciplina, né? Do treino. E o treino aqui eu trago para vocês como foco, né? Eu tenho foco. Se é isso que eu quero fazer, se é isso que eu vou fazer direito. Então, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar, né? Vou ler sobre aquilo e aí vai dar certo, né? Mas que, acima de tudo, não desistam por medo de tentar, né? Porque tem pessoas que desistem pelo fato de ter o medo de tentar. Não é nem porque não deu certo ainda. E se não der certo, não acabou, né? Não acabou, só foi um fato, uma etapa. Ainda faltam as outras etapas, né? Então é nesse sentido, de não desistir mesmo, jamais. Agora, voltando à parte sobre a leitura. A leitura é o que nos move enquanto pessoa profissional. Qual a importância desse hábito em sua vida? Quando surgiu e como procurou incentivar seus filhos na literatura? É até interessante dizer isso, porque meu sonho sempre foi de ir para a área da saúde, nunca na educação. Eu nunca tinha pensado em ser professora e tal, né? Meu sonho era saúde, realmente. E eu vivi na zona rural e meus pais estudaram a famosa, né, a 3ª série, 2ª série, só até aí. Pronto, então assim, eram pessoas também simples que não incentivavam, né? Não incentivavam. Por exemplo, eu cheguei onde eu cheguei porque eu quis chegar, porque eu quis, mas não por incentivo dos meus pais, por exemplo, né? E aqui não é fazendo crítica a eles, né? É no sentido de dizer, como eles também receberam dos pais deles, né? Tem aquela questão toda. Então, eu fui, assim que eu fiz o ensino médio, que era muito diferente do ensino médio de vocês hoje, eu passei, 2 anos depois eu passei num concurso do estado para professora, que na época não exigia nem formação. Você poderia ser professora sem ter formação. Depois, 12 anos depois, né, que eu já lecionava, surgiu a AGES, né, com o curso de letras. Então, eu sou da primeira turma do curso de letras. E aí já estava exigindo a formação do professor. Então, eu fui fazer letras, porque só tinha letras e ciências contábeis. Os números eu não queria. Eu gosto deles, mas eles lá e eu cá. E aí eu fui fazer letras, né? Então, assim, a educação surgiu na minha vida dessa forma. E aí eu ensinava, mesmo assim, eu tendo sido formada em letras, mas aí eu ensinei muito ciências, que eu gostava, eu amo ciências. Eu acho que por parecer um pouco, né? Com coisa da saúde, biologia, aí eu só procurava essas coisas. E continuei, depois fui para a língua portuguesa, mas não era uma leitura, né? Eu digo para vocês, não era uma leitura. Aí vocês podem perguntar agora, será possível alguém aprender a gostar de ler na fase adulta? É possível. Como foi que isso despertou em mim? Como foi esse despertar dentro de mim para gostar de ler? Porque a gente lê coisas, às vezes, né, que somos obrigados, né? Mas tem a parte que você gosta de ler. E eu não tinha a parte que eu gostava de ler. Eu tinha a parte da obrigação de ler, porque eu era professora, né? Tinha que ler. Só que aí, quando eu me casei com o Zé Carlos, ele era, tipo assim, ele não dizia, leia, mas era assim. Ele pegava a revista Veja, devorava a revista em 2 minutos. Aí ele pegava a matéria lá que tinha falando de educação, só essa. Aí ele botava um clipe e dizia, olha, eu achei interessante sobre educação. Aí ele me dava, aí eu lia. Então, assim, ele começou a despertar isso dentro de mim, entendeu? Essa vontade, realmente, esse gosto pela leitura. E eu fui despertando. Aí a gente ia para Aracaju, quando chegava no shopping, eu ia fazer umas coisas, ele corria para a biblioteca, ou para a livraria. Só corria para a livraria. Eu digo, menino, o que é que você vai comprar? Um livro. Aí comprava um livro. Quando chegava em casa à noite, ficava lendo. E eu ficava curiosa, entendeu? Aí eu comecei a ficar curiosa também, com vontade também de ler. Então, quem me despertou, de fato, a leitura, depois de muito tempo já na fase adulta, foi ele, na verdade. E não foi com palavras, como eu disse, foi com ação. Foi com ação. E aí você vai perguntar, e você fez o que então com seus filhos? Não, meus filhos
quem gostava de ler foi despertado na escola, não vou mentir. Eu não fui aquela mãe, certo? Que vivia, então, meu filho, vamos ler. Eu li as historinhas para eles quando eles eram pequenos, porque eu acho que toda mãe faz isso, né? Pegar um livrinho de história e ler. Só que quando a mãe faz isso, depois você tem que continuar, né? Com aquele trabalho. Não é só quando ele é pequenininho, você tem que continuar. E eu não continuei, não vou, né, mentir aqui. Mas assim, eles gostavam de ler por eles mesmos. Assim, a escola despertou e eles gostavam de ler, nesse sentido, né? Hoje tem uns que gostam um pouco, né? Assim, eu acho que tem uma fase também, né? Uma fase que chega um pouquinho aí, né? Então foi basicamente isso. Não sei se respondi, né? Eu acho que eu respondi. Você tem algum autor ou autora favorita? Olha, e hoje, minha literatura, na verdade, é uma diversidade. Porque às vezes eu quero ler alguma coisa sobre conflito, falando de conflito. Aí eu vou lá, busco um livro, compro um livro falando de conflito e leio. Outra vez eu quero falar, eu gosto de espiritualidade. Deixa eu ler sobre espiritualidade. Aí eu compro um autor, vou lá e leio. Mas assim, alguns livros eu gostei de ter lido. E me marcaram assim pelas histórias, eu gostei demais. Livros assim que talvez não marcassem as outras pessoas, mas eu fiquei marcada. Por exemplo, O Mundo de Sofia, que é a história da filosofia, né? É muito bom esse livro, muito bom. Para quem quer entender de filosofia, ele é fantástico. O Mundo de Sofia. Aí tem um que é A Lei do Triunfo, que são 18 leis, entusiasmo, motivação. Ele fala das leis assim, naturais e de Napoleão Hill. Então esse é o autor que eu mais leio hoje, Napoleão Hill. É o que eu mais leio. Quando eu encontro um livro de Napoleão, eu gosto de comprar, assim, porque são livros que me trazem muitos ensinamentos para a vida, no geral. Né? Li O Menino do Dedo Verde, que eu gostei daquele livro. Eu acho que foi um de Fernando Sabino, que era um de crônicas. Não, que era um da morte, não sei se vocês já leram. Eu esqueci também. Restos Mortais. Né? Restos Mortais. Essa crônica que eu li, achei muito interessante. E assim, tem algumas coisas que... Mas, no geral, eu tenho uma diversidade, entendeu? Eu não... Se você disser só um autor, você gosta só daquele ou daquele tipo de literatura, não. Daquela linha, não. Eu leio vários, eu gosto de ler tudo. Uma coisa que eu queria perguntar também é: a senhora acha que é importante os pais cobrarem os filhos para leitura? Tipo, não cobrar no sentido de sempre estar lá como obrigação, mas assim, cobrar no sentido de começar a gostar? Acho importante, demais. Acho importante demais, mas como eu já falei para você, então assim, por exemplo, a forma que eu fui despertada pela leitura foi uma forma que me instigou a querer aquilo, né? Eu fiquei curiosa e eu queria. Eu acho diferente eu chegar e dizer assim para os meus filhos: vá ler, pega o livro, vá ler. Entendeu? Eu não consigo. E ainda tem mais. Em relação à leitura, quando eu cheguei na faculdade, que eu fui fazer minha monografia, eu disse: eu vou fazer sobre a leitura, porque eu tenho certeza que o professor que gosta de ler, ele motiva mais seus alunos. Então, diferente. falando nisso, aqui na escola, né, os nossos professores, inclusive a professora Rafaela mesmo, que é assim, como podemos dizer, uma orientadora, né, da biblioteca. Sim. Nas aulas dela, ela traz muito isso de relacionar a leitura com a língua portuguesa, é o que eu acho interessante. Até porque a biblioteca, agora ela começou a ter um papel mais de incentivar mesmo os alunos a lerem essas coisas. E também uma coisa que eu acho muito importante é cobrar, os pais cobrarem dos filhos os estudos, né? Tipo, não deixar, tipo assim... Tem que ter, né? Tem que ter essa cobrança. Eu acho que quando a gente é criança, a gente não vê muito o quanto que o estudo é importante. A importância, né? É isso. Não, isso aí é papel dos pais. O aluno, né, gostando ou não gostando, a gente precisa realmente cobrar, né? A gente precisa cobrar do aluno, ver se realmente ele está estudando, se está fazendo as atividades, né, o que é que está lendo. Mas assim, isso tudo é obrigação mesmo de qualquer pai. É obrigação mesmo, né? Da gente colocar, olha, sua hora de estudar agora, você vai lá, se sente e vai estudar, vai ler, vai fazer suas atividades, agora é hora de estudar. Não é só na escola, né? Porque na escola a gente aprende 30%. 70% a gente aprende em casa, com pesquisa, lendo, né? Tudo isso. E aí, quando eu fiz essa monografia, eu disse, eu sou
curiosa, eu vou descobrir isso e eu vou ter certeza. Porque a minha problemática era essa, que o professor que não gostava de ler, não incentivava também, não era muito capaz de incentivar. Aí eu fui para 2 salas de aula, 2 quinto ano na época, fui observar uma professora que eu sabia que gostava e a outra eu sabia que não gostava tanto. E, de fato, os alunos daqui gostavam de ler, era totalmente diferente. Tudo era leitura. Entendeu? Porque não é uma leitura só você precisar pegar um livro para ler, não. Né? É a leitura de uma frase que você vai ler ali na sala, vai refletir. Agora diga, se o professor que não gosta, como é que ele vai motivar você? Como é que vai incentivar? Eu, por exemplo, eu não gosto muito da língua portuguesa, não vou negar para você, não gosto muito. Eu gosto da parte de literatura. E isso graças a uma professora que nos apaixonou na faculdade, porque ela era pura literatura. A mulher era literatura pura da vida, assim. Se eu olhava para ela, já tinha vontade de estudar literatura, entendeu? É diferente. É diferente. Ainda nos nossos livros, o que você recomendaria para alguém que quer aproveitar uma boa leitura? O pior é isso, que eu não posso nem recomendar. Assim, porque como eu já disse a vocês, eu tenho uma diversidade, né, de temas, né, esses temas mesmo literários e não é um assunto só, são várias temáticas. Então, eu hoje nem indicaria assim, porque primeiro, tem pessoas, por exemplo, que gostam de livros de autoajuda, né? Eu já não gosto. Eu não gosto, porque eu sinto como se fosse aquela aguinha com açúcar, sabe? Aquela coisinha de não me contrariar. Eu gosto do livro que me contraria. Qual é o livro que me contraria? Aquele que me chama a atenção, aquele que me faz pensar, né? Por isso que é condenável, né? A gente sabe, a televisão, né? Que a TV já está tudo prontinho, ninguém precisa pensar. Quer desligar o cérebro? Liga a televisão, a gente sabe que é assim. Eu gosto das Netflix, eu assisto umas séries. Eu gosto dos documentários, mas a gente sabe, né? Que é diferente. O livro é outra coisa. Até a diferença, né? Quando você pega um livro no virtual mesmo, né? Para ler, é muito diferente você estar ali, você sentir assim, a folha do livro, o cheirinho do livro, aqueles momentos, aqueles detalhes, né? Que só quem conta é o livro, é muito interessante. E hoje eu gosto demais de ler. Hoje eu gosto de ler. É como se fosse assim, às vezes se eu for dormir, não ler alguma coisa é como se faltasse. Entendeu? Hoje eu já sou assim, já tenho esse hábito, né? Dessa questão assim, que eu me sinto mal se eu não ler. Eu tenho que ler também. Como também na questão que você falou do detalhe do livro, muitas vezes quando fazem live actions, que trazem o livro para uma série, um filme, não tem como adicionar 100% de fidelidade ao que está no livro, porque aquele detalhe só fica especial no livro. No livro, é diferente, né? Tem uma pergunta que era como você escolhe os livros que você leria, né? Como você escolhe os livros que você lê, mas aí você já deu uma respondida aqui. Em relação à escrita, a senhora tem uma... Ah, pronto. Então, eu gosto mais de ler do que de escrever. Eu tinha vontade ainda de algum dia fazer um livro. Escrever um livro, né? Mas eu acho que não vai dar não, esse negócio. Não é por aí não. Aí, o que é que você escreve? Pronto, o que é que eu escrevo? Eu amo escrever meus sonhos. Porque eu sou uma pessoa, sonho de sonhar mesmo, dormindo, entendeu? Então eu tenho sonho dormindo, aí eu gosto de relatar o sonho, aí eu escrevo. Se eu tiver com algum problema assim mesmo, se eu estiver me sentindo melancólico, ou triste, ou alguma coisa, eu gosto de registrar que eu estou triste naquele dia. Pronto, na pandemia, eu tenho um caderno lá que eu registrava quase todo dia, justamente por causa da situação da pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, ainda estamos enclausurados, ainda e tal. Eu registrava. E meus sonhos é o que eu mais registro, né? E escrevi 3 poemas na vida, mas não prestaram para nada e eu nem me desafio aqui a recitar, Deus me livre. Então, assim, escrever mesmo, assim, habilidade para escrever, sabe? Não, o que eu escrevo é isso mesmo. É como se fosse só narrativas mesmo, entendeu? Não é aquela coisa de reflexão, sabe? De fazer pensar profundamente, né? Como tem gente que realmente é assim. Minhas filhas, as 2 são assim, né? Carol, ela tem realmente uma profundidade nos textos e a outra mais velha também. É a mesma coisa, assim, os textos são muito profundos, sabe? Já eu não consigo não, assim. Um relato pessoal também que eu amo muito escrever. Eu acho que assim, fazer um poema que realmente pega, sabe? Pra você pensar
no que está errado, é muito bom, tipo, você parar para pensar sobre isso. Você gosta, no caso? A senhora sonha em fazer algum evento aqui na escola, tipo, no geral, quais são? Olha, a gente tem, né, alguns projetos, mas se eu divulgar qualquer coisa, Marilene já sabe, né? Marilene Leninha, puxa nos meus cabelos, na orelha, aí eu não posso falar, eu só sei que o nosso objetivo, né, é cada vez mais melhorar, né? Melhorar a escola, né, em relação à estrutura, em relação ao conteúdo em si mesmo, né, em relação ao que a gente está trazendo, porque nossa escola, ela tem uma coisa especial. Nossa escola é especial, ela tem, é como se fosse, eu nem sei o que chamar, é como se tivesse uma magia diferente, uma coisa diferente, porque aqui, apesar, né, de a gente ver também a rebeldia, né, de alguns alunos e tal, essa coisa de não querer estudar, mas tem os que querem, os que gostam, os que são felizes aqui. Então, assim, é como se tivesse um encanto a escola, né? E eu sei que tudo isso faz parte do que era do projeto dele. Se ele estivesse aqui hoje, Pedro, essa escola já era faculdade. Mas eu não sou ousada assim igual a ele. Mas se ele estivesse aqui, já seria faculdade essa escola hoje. Com certeza. Pode ter certeza. Porque ele era visionário, era corajoso ao extremo, ele dormia com a ideia e acordava com a construção. Era assim. E eu não sou. Né? Eu não sou. Eu tento manter, tento fazer muita coisa, mas eu não sou nem um terço do que ele era, né, da forma como ele realmente agia. Uma coisa que a gente preparou também é bate e volta. Tipo, eu pergunto uma coisa pra você. Eita, meu Deus! Só coisa simples. Uma cor favorita. Azul. Um sonho. Um sonho. Eu vou falar, mas vocês não vão entender. Mas mesmo assim eu vou dizer. Meu maior sonho hoje é minha liberdade. Um dia talvez eu possa explicar isso a vocês, o que seria essa liberdade. O medo. Eu tenho medo. Acho que no geral todas as pessoas, todas as mães têm medo de perder os filhos, essa coisa, né? Mas um medo que eu tenho que é um medo que para mim é inexplicável, é medo de água, muita água. Eu não sei explicar, mas eu tenho medo de muita água. Água, sim, sabe? Eu tenho medo de água. É um propósito. Um propósito, me tornar cada vez melhor. Me tornar uma pessoa melhor a cada dia. No sentido e um propósito de ajudar mais as pessoas. Evanusa por Evanusa, é uma frase que te defina. Uma frase que me define. Eu acho que é ousadia mesmo. Eu sou ousada por natureza mesmo. Ousada no sentido de quebrar um pouco, às vezes, as regras. Sabe? Eu não gosto muito de... Eu sei que as regras são necessárias, importantíssimas, mas no sentido... Eu não gosto muito de viver, pronto, aquilo que você disse, né? Fazer sempre o que o outro faz. Eu gosto da diferença. Se todo mundo for para cá, eu gosto de ir para cá. Pro outro lado, né? Então, assim, eu tenho muito isso, essa questão. Então, para finalizar, nós da biblioteca gostaríamos de dar uma lembrancinha por nosso primeiro episódio do podcast. E também a gente queria falar para os alunos do CP sobre a carteirinha que está disponível para quem for na biblioteca e sobre a importância da devolução dos livros, porque tem muitas pessoas que querem os livros e não devolvem, e é muito importante. E é isso, obrigado por assistirem o nosso primeiro episódio do nosso podcast. E também gostaríamos de agradecer a disponibilidade de Ivanúzia por ter vindo aqui no nosso primeiro episódio. Tornou um momento ainda mais especial. E eu gostaria também, né, de agradecer a vocês, a equipe, né, que está aqui coordenando, todos vocês, agradecer a professora Rafaela, né, e é isso, né. A educação acontece assim, por várias e várias pessoas, não por uma pessoa só.
né? Então, assim, eu acho que esse quadro, né, que vocês criaram, eu achei muito interessante. Eu acho que é interessante realmente vocês estarem trazendo pessoas aqui, né, para que elas possam contribuir, né, de uma forma aí dinâmica, né, para a sociedade, para a transformação, para a evolução. E realmente o quadro, eu gostei de tudo, né, da xícara, de tudo, enfim. E vocês também estão de parabéns, né, pelas perguntas bem contextualizadas, né, perguntas assim, não, digamos assim, muito fáceis, né, tudo bem, mas eu acho que é por aí realmente, o caminho é esse, né, o caminho é a educação, o caminho é a leitura, o caminho é o conhecimento. É só para finalizar, aqui eu sei que é clichê, mas assim, a gente sabe que o conhecimento, né, é a única coisa, a única ferramenta que ninguém nunca vai tirar da gente. E é a ferramenta principal para a gente evoluir, para a gente se libertar, né? Para mim hoje conhecimento é libertação. Muito obrigada. Então foi isso, pessoal. E vale ressaltar também que daqui a 2 semanas tem um novo episódio com um novo convidado diferente. Muito obrigado pela audiência.